Família, 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 mais uma vez reunidos nessa nação chamada Brasil. Que não é do Brasil, que não está no Brasil, coloca aqui, tá? Vamos comer a nossa pipoquinha porque hoje tem reação. Agora é o seguinte, gente, por favor, isso aqui dá trabalho. Tô aqui de noite. Esse vídeo não monetiza, vídeo nenhum meu monetiza. Vamos dar um like. Cachorro ali preso, coitados. Dói meu coração preso na varanda. Bota dar um like, compartilhar os vídeos da Gigi. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar aos 100 mil. Espero que quando vocês virem aqui já tenha batido os 100 mil. Receber a placa. Tá, muita conversa, acabou. É o seguinte, vocês falam demais de um tal de Freak TV lá no meu canal. Vai lá, Gigi, fazer não sei o quê. Ai, tal assunto tem lá no Freak. Não. Vim ver o Freak. Vim atrás dele. Quero dizer o seguinte, eu estou chocada, porque eu imaginei que era uma pessoa mais velha. Eu pensei que era assim, quase um senhor, pelo nome, eu imaginei isso. Caí do cavalo. Totalmente diferente do que eu imaginei. Estou aqui com a imagem dele aqui na minha frente. É um rapaz jovem, gótico, completamente fora da caixa. Amei. Agora vamos ver se vocês têm razão, tá? Para eu estar aqui. Vamos ver se ele vai me surpreender mais ainda, né? Porque eu já gosto disso. Uma pessoa completamente fora da caixa. Bora lá. Hoje vamos falar de um assunto que é extremamente solicitado nesse canal. Me pediram em várias redes sociais, eu cheguei a comentar que estava colhendo informações, até que eu finalmente consegui material suficiente para fazer ou desrespeitar as vítimas. Como temos crianças envolvidas nesse caso, muito provavelmente dos envolvidos, com o objetivo de contar uma história sem chocar os espectadores ou desrespeitar as vítimas. Como temos crianças envolvidas nesse caso, muito provavelmente o YouTube não vai monetizar o vídeo, então a gente já conta com o like de vocês, o compartilhamento. Considere também se tornar membro do canal e saber... Gostei muito da postura dele aqui, falando que ele vai trazer as informações sem desrespeitar as vítimas, tem crianças envolvidas e tudo mais. Perfeito. E ele fala muito bem. Gostei. Vamos lá. Todos os temas antes de todo mundo, assista pelo menos mais um vídeo depois desse que já ajuda muito a gente. Hoje vamos falar do caso Juan Maicon. Essa história toda tem início no Rio Branco, no Acre, onde Rosana Aurida Silva e Maicon Douglas Lima se conheceram. Os dois cresceram na mesma vizinhança, inclusive as famílias se conhecem, são amigas. Eles tiveram um breve relacionamento em meados de 2009. Segundo notícias, esse relacionamento teria durado cerca de 4 meses. Nessa relação, os dois tiveram um filho, a qual deram o nome de Juan Maicon. Assim que nasceu, ele parecia um garoto comum, porém conforme foi crescendo, ele apresentou dificuldades de desenvolvimento e, segundo o próprio pai, começou a apresentar dificuldades na fala. E logo Juan foi diagnosticado com um certo grau de autismo. Assim, o menino necessitava de acompanhamento especial, inclusive para frequentar a escola. Ele tem uma eloquência muito boa, ele fala muito bem e ele prende, né, a nossa atenção. Não é à toa que ele é esse sucesso. Quero ver os fatos, né? Então ele já trouxe aqui um encadeamento de fatos e ele realmente estuda o que ele está falando. Vocês podem perceber que ele sempre olha para o lado esquerdo. O dele é muito visível isso. Tem pessoas que você não consegue perceber isso. Nele a gente percebe. Então ele está ativando a memória dele. Então ele realmente estudou aquilo. É uma coisa que ele se debruça. Eu fiquei assim, eu falei isso porque o dele é muito nítido. Não sou especialista em linguagem corporal, tá, gente? Isso aí tem um metaforando. Que vocês me pedem a reação, mas eu não posso fazer porque eu não entendo. O cara é fera, né?
No Brasil, existem escolas que possuem salas determinadas para crianças que precisam de tratamento especial, mas não é fácil assim conseguir vaga. O acompanhamento médico público no Brasil também não é simples de se conseguir. Além de colocar, ele só não traz apenas o fato. Gostei aqui, ele dá a opinião dele, ele é crítico. Gostei disso. Finalmente, a família conseguiu o encaminhamento médico para solicitar atendimento ao filho, para que ele conseguisse então essa vaga no colégio e assim o seu desenvolvimento fosse acompanhado. O casal não estava mais junto. Nesse período, a Rosana tinha registrado um boletim de ocorrência por agressão contra o Maicon, porém, quando foi marcada uma audiência para esclarecer o que de fato teria acontecido, a Rosana não compareceu. Depois de separados, a Rosana não tinha para onde ir e com o filho ela permaneceu na casa dos avós paternos do menino. Enquanto isso, o Maicon, teve de sair da casa dos pais, mas passava lá todos os dias para ver o menino, passear com ele. E mesmo com a separação, quando o Maicon foi perguntado sobre o comportamento de Rosana, ele disse que ela se comportava como uma pessoa normal, porém, segundo ele, ao começar a frequentar uma igreja evangélica, o seu comportamento mudou completamente. O Michael diz que ela se transformou e enlouqueceu. Ela se tornou uma fanática religiosa. Ele relembra até que as vestimentas do menino foram alvo do fanatismo religioso de Rosana. Ela colocou fogo nas roupas do Juan porque tinham desenhos de coisas de criança tal que ela considerava do demônio. Nessa mesma igreja foi onde a Rosana conheceu Cássila Priscila, e segundo a família, foi após o início dessa amizade que a Rosana demonstrou maiores alterações em seu comportamento. Então aqui ele já traz alguns pontos interessantes, tá? Já de uma veia investigativa, tá? Um fato que pode ter sido gatilho e ali já demonstrava um comportamento complicado da mãe do Juan. Então só ali o fanatismo em si, ele demonstra um quê de psicose. Se eu tiver errado aqui, tá? Psicólogos, por favor, me corrijam, mas aqui já demonstra uma certa complicação de ordem mental e emocional, tá? Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Rosana iniciou o relacionamento amoroso com a Cássila. Mas afinal, quem era a Cássila? Cássila também já era mãe, ela tinha uma filha do seu último relacionamento com um homem chamado Rodrigo Oliveira, com quem ela teve um relacionamento de 8 meses, então ela ficou grávida de uma menina, e depois disso o casal ainda ficou junto por mais 4 anos quando os dois se separaram. A Cássila também havia saído do relacionamento recentemente, mas não se tem muitos detalhes sobre o fim, o que teria motivado que ela saísse de casa. Em meio a esses problemas de comportamento de Rosana e a acusação de agressão, uma relação completamente bagunçada, é dito que a própria família da Rosana passou a acreditar mais no Michael do que nela, até porque ela estava num fanatismo exagerado e parecia já uma outra pessoa. Então aí já começou uma problemática na personalidade da Rosana, né? Então, para a própria família dela começar a dar mais crédito ao que ele falava do que ela própria, porque eles já estavam assustados. E a falta de informações sobre a namorada da Rosana, muito se dá por conta que esse caso não teve a repercussão que deveria ter tido, né? Então, assim, muitos questionam por que não foi falado, por que a mídia não trouxe, por que não foi questionado, exigido. Ele teve falta até de informações maiores sobre as pessoas envolvidas nesse caso. Começou a dizer também que o pai do Juan nunca mais iria vê-lo. E foi aí que ela começou então a ameaçar sair da cidade e levar o menino com ela. Depois de um tempo nessas desavenças, realmente a Rosana deixou a cidade. E ela foi junto com a Cássila, levando com elas o menino Juan e a filha da Cássila. Um pouco antes desse período da Rosana e da Cássila saírem do Acre, a Rosana conseguiu na justiça legalmente a guarda do Juan, mesmo demonstrando essas alterações de comportamento. O Michael, pai do menino, tentou rever esse processo, tentou obter a guarda da criança, mas foi sem sucesso. Ela conseguiu a guarda primeiro porque é mãe, então a justiça brasileira nessas questões é materna.
E sem falar que existia um BO contra o Juan em relação à agressão, né? Mesmo não sendo comprovado, já fica assim taxado na testa ou de qualquer outro homem envolvidos em situações assim, mesmo que não seja comprovado, tá? Infelizmente. O Juan deveria iniciar os estudos em 2015, mas ainda em 2014 a mãe o levou e não mais permitiu que pai e filho se vissem. O mesmo aparentemente aconteceu com o Rodrigo, que também ficou sem notícias da filha que tinha com a Cássila, só que no caso deles, após a separação, a guarda da criança tinha sido entregue ao Rodrigo, o pai da menina, já que era alegado que a Cássila maltratava a filha. Opa, olha só, já havia aí uma comprovação de que a Cássila maltratava a filha. E a família da Rosana não tinha acesso a essas informações, o Juan não tinha acesso a essas informações. Então são informações que elas dizem muito sobre a pessoa. Se o Rodrigo tinha essa informação, certamente já estava em nível judicial, criminal, alguma coisa assim, para ele ter conseguido a guarda da criança. Então aí houve alguma falha aí em quem brigou pela justiça do Juan, alguma coisa assim, que tinha como ter tido essa informação. Essa guarda ter sido entregue ao Rodrigo foi o que poderia aí ter, segundo a família, motivado ela e a Rosana a saírem do estado. Como elas não deram notícias de onde estavam o Rodrigo, o Maicon, as famílias das duas ficaram sem notícia nenhuma delas por anos. O último contato que o Rodrigo tinha com a filha antes desse caso ocorrer foi em 2017 por fotos em redes sociais. Preocupado, o pai do Juan acionou a vara da infância e juventude e conseguiu oficialmente a guarda do filho em novembro de 2015. Desde então, o Juan passou a ser considerado sequestrado e a Rosana foragida. Enquanto isso, as duas moraram em diferentes endereços, sempre com uma vida reclusa. A polícia conseguiu rastrear passagem delas por Palmas, Aracaju, Trindade e Goiânia, até que finalmente elas se estabeleceram no Distrito Federal, mais precisamente em Samambaia, onde estavam há cerca de 2 meses. Para que o menino não fosse encontrado pela justiça, Juan e agora a irmã de criação, filha da Cássila, não iam mais à escola e tampouco saíam de casa. Porém, descobriu-se que havia um motivo além de esconder as crianças. Em algum momento, em meio a 2017 e 2018, o pequeno Juan teve o seu corpo mutilado e o seu órgão genital decepado. Além disso, as duas crianças tinham sinais de maus tratos, não se alimentavam direito e, segundo o conselho tutelar, as crianças eram forçadas a terem relações sexuais entre si. Toda essa história só foi descoberta após o trágico fim criminoso da vida de Juan, em 31 de maio de 2019, que foi quando o garoto recebeu de sua própria mãe facadas, foi degolado e colocado dentro de uma mala, sendo abandonado na rua. Existe uma série de detalhes de como tudo isso foi feito, o que foi feito antes delas colocarem ele na mala, mas para esse vídeo esses detalhes são desnecessários, pois o fato é que o garoto foi morto cruelmente pela mãe e a namorada dela. Enfim, um casal onde duas pessoas tinham histórico de problemas psicológicos e de comportamento que escondiam duas crianças do mundo. A Rosana, segundo a investigação, se auto-intitulava pastora, mantinha o seu fanatismo religioso e, segundo os jornais, alegou motivo religioso para cometer o crime. Segundo o delegado que cuida do caso, as duas mulheres disseram ainda receber revelações divinas, que influenciava inclusive na rotina das crianças. A mala foi encontrada ainda na rua, próximo a um bueiro, com a criança dentro. Algumas pessoas viram a Rosana deixando a mala no local. A polícia foi chamada e não demorou muito para que as duas fossem presas e confessassem o crime. Então, aí, realmente ele conta muito bem, ele traz os relatos, né? Esse caso, o Juan, infelizmente, sim, é um caso que nós não temos muitos detalhes, tá? Não tantos, mas aqui ele já revela, houve testemunhas do ato de deixar a mala, né, que continha o corpo do Juan
em uma via pública. Então aí já a ocultação, né, de cadáver, caramba. Então, além de matar, ocultou o cadáver. E tem outras questões criminais aí que aumentam ainda muito mais a pena. Acredito que a perícia, ao ter sido acionada, deva ter encontrado no local diversos vestígios, porque certamente as duas não demonstram ter refinamento, tá? Que as duas claramente demonstram não ter refinamento de execução de um crime, tá? Ali foi realmente, fica nítido que é produzido por desordem mental extrema. Falam de revelações, são alucinações e tudo mais. Aí tem o fanatismo extremado, né? Certamente deve ter algo a ver com as suas escolhas sexuais e não estarem muito bem resolvidas dentro delas, né? Porque tem o fator religioso ali muito forte. Então, eu não estudei esse caso pela vista da perícia, tá? Não estudei, eu vim fazer o reaction aqui. Então, certamente, eu deduzo, aqui é uma dedução, que o local de crime deva ter se limpo, tudo bem, mas mesmo assim, em muito desalinho, deixaram alguns vestígios, sim, eu iria dizer até muitos, né? Não sei exatamente o tempo decorrido da morte, ocultação e abandono do corpo, né? Aí existem gaps para mim, tá? Mas eu acredito que elas deixaram muitos vestígios, sim. Segundo a Cássila, no momento em que elas cometeram o crime, ela imediatamente se arrependeu e enquanto a Rosana foi se desfazer do corpo, ela chegou inclusive a juntar documentos e se preparar para ser presa, pois elas haviam combinado de se entregar. De fato, quando a polícia chegou na casa, elas não ofereceram nenhum tipo de resistência. A filha de Cássila, depois de ficar num abrigo, quando elas foram presas, foi entregue ao pai, que a levou de volta para Rio Branco. O pai do Juan preferiu se afastar de todas as notícias e não acompanhar o caso. A Rosana e a Cássila estão presas e vão responder por homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver, lesão corporal gravíssima e fraude processual por terem tentado limpar o lugar onde o menino foi morto. Somadas, as penas podem... Tentaram limpar o local onde o menino foi morto. Então nem fui ver nada sobre ele. Tentaram. Mas só aquele usando tentaram, não ficou bem limpo, não. Deve ter ficado... Elas não tem realmente o padrão para fazer um crime com detalhes muito bem feitos, não. Chegar a 57 anos de prisão para cada uma. Mas qual foi a motivação do crime e da emasculação do garoto? Bom, segundo as notícias, a Rosana nunca gostou muito do menino, pelo fato de que ele se parecia muito com o pai, que segundo ela, a agredia. Sendo assim, ela não queria mais o menino, mas ao mesmo tempo não queria devolvê-lo à família, e tirar a vida dele seria uma forma de se vingar das agressões que ela alegara ter sofrido do pai do menino e da família que não ficou ao lado dela. Mas e a emasculação? Algumas notícias atribuem esse crime ao ódio que Rosana teria com relação a homens por causa das agressões sofridas. No entanto, nada disso ainda é confirmado até então, já que as condições psicológicas das duas ainda será analisada. A família diz que, na verdade, a mente criminosa por trás de tudo é da Cássila, já que ela sempre demonstrou controlar facilmente as ações da Rosana e que a Rosana só demonstrou comportamento alterado depois de conhecê-la e que agora ela estaria tentando aliviar a sua participação no crime, atribuindo todos os fatos aí a Rosana. É necessário que eu esclareça aqui alguns pontos que eu percebi na minha pesquisa sobre esse caso. O primeiro é com relação à sexualidade das mulheres, que muitas pessoas acabaram usando desonestamente para tentar ligar homossexualidade ao crime. E ainda algumas pessoas tentaram ligar o feminismo ao crime, partindo de que esses seriam aí o pretexto para... Amei esses dois pontos que ele colocou. Eu já esperava algumas visões críticas dele. Logo de início do vídeo dele, eu percebi, já falei, ele tem uma visão crítica, né? Então ele não só traz. E esses dois pontos aqui colocados são preponderantes. Nada tem a ver com feminismo e nada tem a ver com homossexualismo propriamente dito.
tem a ver com a mente doentia de ambas, ok? Acredito sim que a homossexualidade delas não estão bem resolvidas, não é bem resolvido dentro delas. E aí, quando se junta questões não resolvidas, sejam elas quais forem, problemas mentais e fanatismo religioso, essa receita ela é bem complicada. Emasculação do Juan, o que é, segundo especialistas que explicam em algumas matérias, que não tem nenhuma relação. O que eu acredito porque são homossexuais teriam feito isso? Jamais, tá? São questões não resolvidas da homossexualidade? Sim, acredito. Isso adicionados a fanatismo religioso, aos problemas mentais, é exatamente isso. E aí que ele falou, predador, que é a Tássila, o manipulador, com fácil de ser manipulado, que foi o que aconteceu. Duas pessoas que se complementavam para um ato criminoso, para um ato doentio, para um comportamento maior que ambas tinham afinidades. Mulheres heterossexuais ou dois homens heterossexuais poderiam também cometer crimes cruéis como esse, como a gente já viu inclusive. Pessoas heterossexuais não resolvidas, bem resolvidas em alguma questão, que, unidos isso ao comportamento doentio mental, a questões fanáticas, religiosas e por aí vai. Em outros casos nesse canal. O que de fato parece ter acontecido é que uma pessoa com problema de comportamento ou desvio de comportamento e algum transtorno mental acabou se permitindo ser controlada por outra pessoa com problema ou desvio de comportamento e também algum transtorno mental. Algo que já aconteceu em outros casos, mesmo em casais heterossexuais. Eu já contei aqui histórias de homens e mulheres que tiveram filhos e ambos abusaram dos filhos. Outra questão é que eu vi muita gente também reclamando que não houve cobertura da mídia sobre esse caso. O que pra mim meio que não faz sentido, sendo que se não tivesse cobertura da mídia, eu não teria informações para fazer esse vídeo. Ou seja, existe sim uma grande cobertura do caso, detalhada, feita por grandes emissoras e portais jornalísticos. Em uma busca simples pelo nome do garoto no Google, a pesquisa traz cerca de... Acabei de levar uma na cara! Eu sou uma que falei isso desde o início. Eu disse pra vocês, eu não busquei nada. A minha fala sobre a falta de material do caso Juan é justamente coisas que eu li no Facebook. Mas eu falei pra vocês que eu não busquei nada na internet, porque particularmente foi um caso que me chocou e eu não quis ir atrás, criança, eu não fui atrás, tá bom? E levei um na cara agora. 291 mil resultados, fora YouTube, rádio, TV e redes sociais. Enfim, até a conclusão desse vídeo, toda a situação da condenação das mulheres Rosana e Cássila ainda não foi definida. Comenta aqui embaixo, como sempre, se você é da região, algum detalhe da história que você tenha visto. Mantenha a calma nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até. Primeiramente, obrigada, Freak, porque você acabou me passando. Sabe assim, aquele puxão de orelha? A gente lê as coisas de forma não crítica. Foi o que me aconteceu. Eu li, porque as pessoas colocavam no Facebook, né? Não estão dando o devido valor, isso, aquilo, outro. Não compartilhei, porque eu não tinha visto realmente e tal, assim como não fui atrás da veracidade. Por isso que eu não compartilhei, mas mesmo assim também eu não fui atrás. Não fui atrás, já expliquei por quê, porque era criança, realmente foi um caso forte, não queria saber. Mas valeu, Frank. Mais uma vez mostrando aí, olha, um rapaz jovem, totalmente fora da caixinha. Ele tem uma narrativa muito boa, ele deixa preso realmente, gostei muito disso. E ele trouxe informações e um ponto diferente aí dele, que eu gostei bastante, que ele não é só narrativo, né? Ele faz as suas considerações críticas, tá? É um bom diferencial. Não é à toa, né, que ele está aí, sucesso total. Espero que vocês tenham gostado desse reaction.
e aguardem o próximo, porque terá mais um que vocês pediram lá nos comentários do primeiro. E vamos compartilhar, né, galera? Dá o teu like aqui, comenta, ativa o sininho, te inscreve. Tudo bem que eu não falei na ordem, né? Mas essa sou eu. E me acompanha lá no Instagram, nas minhas redes sociais. Até o próximo. Um beijo!